apesar de você muitas das vezes colocar a culpa no corpo, as suas alterações hormonais não passam de um grande pedido de ajuda. Então que bom que vocês estão aqui, que bom poder partilhar conteúdo com vocês, conteúdo que vai trazer resultado de balança, vai trazer resultado emocional, porque a bioquímica não é separada da biofísica. E a gente, muitas das vezes, é tendencioso a pensar que o processo de emagrecimento é só sobre ter mais foco, se esforçar um pouco mais, ter mais disciplina. Alguém aqui já cometeu esse ledo engano? Porque eu já. E esse é um ledo engano que maltrata a gente e não traz resultado. O que traz resultado? Informação e a prática da informação. Então é sobre pensar, sentir e agir. Mas esse agir aqui requer uma ação direta no inconsciente. Vocês vão entender isso aqui hoje. Então, para quem está aqui a primeira vez, seja bem-vinda. Para quem está aqui e já faz parte do clube há mais tempo, também seja bem-vinda, porque é sempre bom ter informação para realmente conseguir construir aquele resultado que aparentemente é impossível, não é assim que a gente pensa? Não, mas para mim não, emagrecer é algo quase que impossível, eu já estou tentando há tanto tempo. Quando na verdade a gente não percebe que está tentando há tanto tempo, deixa eu ajustar a tela aqui, para eu poder ver mais vocês. A gente está tentando há tanto tempo, muitas das vezes do mesmo jeito. E se eu estou tentando algo do mesmo jeito, eu vou ter o quê? O mesmo resultado. Ou seja, vou continuar presa no ciclo do ganho e reganho de peso até que eu encontre um caminho diferente daquele que eu estou usando. Até que eu encontre um caminho que traga para mim tanto conhecimento sobre o meu próprio corpo e os meus hormônios, tanto quanto as minhas questões emocionais que eu tanto temo. Vou pedir para que, se possível, abram suas câmeras. Deixa eu ver vocês aqui. Cris, que bom que você está aqui. Luísa, Ana, Selminha, que saudade, que bom que você está aqui. Sussu, Rosa, abram suas câmeras. Deixa eu olhar para vocês. Se tem uma das coisas que eu mais gosto de estar aqui nessa plataforma é justamente poder ver que vocês estão aqui. Porque através de como eu vejo vocês, eu sei se eu posso aprofundar um pouco mais no conhecimento ou se eu preciso, inclusive, reforçar aquilo que eu disse de uma outra forma. Porque isso é ensinar. É entender como o outro aprende, poder do enquanto, né, Selmi? Enquanto eu trabalho, eu estou aqui. É isso. E é sempre melhor vir do que não vir. Sempre desse jeito. Então, enquanto eu estou nesse lugar aprendendo, eu também estou numa troca com essa grande egrégora. Seja bem-vinda. Muito bem, muito bem. Então, bora falar sobre o que a gente veio falar aqui hoje, porque eu tenho um conteúdo que primeiro ele vai ter que ser mais didático, ou seja, ele é muito mais informacional, e depois, na sequência do informacional, vem uma estratégia. Depois da estratégia, vai ver, eu vou ensinar também um shot para vocês. Então, quem está aqui vai entender as regras para receber o shot e o presente surpresa que eu preparei no final. Ok? Então, o que eu quero desse nosso encontro? Que você entenda que, até hoje, o que você sabe é apenas uma parte da informação. Ou seja, todas aqui sabem comida e exercício físico fazem parte do processo. Mas e se eu te disser que eles não são o ponto-chave do processo? Que existem coisas que acontecem que você não percebe e que, infelizmente, você aprendeu a normalizar. E quando você normaliza coisas, por exemplo, o problema é a minha menopausa, é a minha idade, você para de buscar informação e recursos. Porque é como se você assumisse uma sentença que os seus hormônios estão bagunçados e não tem o que fazer. Que seu emocional, por causa da menopausa, está mexido e não tem como fazer nada diferente. Então, assumir essas sentenças, esse rótulo, culpando o seu corpo, não traz o resultado que você tanto quer. E por que eu sei que você tanto quer? Senão você não estaria aqui nessa sala.
Então, só o fato de estar aqui já mostra para mim que você tem uma boa intenção com o seu próprio processo. Que você está interessada em encontrar um caminho que vai te levar ao seu sucesso, independente de quantos quilos são, independente de que idade você tem. Porque eu costumo dizer, eu tenho meninas de 70 e poucos e tenho meninas de 40 e poucos. O que elas têm em comum? O excesso de tentativa frustrada. E a falta do conhecimento do que realmente transforma, do que realmente traz resultado na balança. Então, oficialmente sejam bem-vindas e bora caminhar o caminho. Peraí, ótimo. Então, aqui, quem está aqui pela primeira vez, merece conhecer quem sou eu, por quê? Para saber, cara, quem que é essa mulher careca e o que ela está falando e que autoridade ela tem para falar sobre isso. Além da autoridade de ter vivido o próprio processo, porque talvez vocês me olhem assim, magrinha, como vocês gostam de chamar, e não tenham noção do que aconteceu até eu chegar a esse ponto. Não tenham noção do que eu precisei transitar para, inclusive, trazer todos esses conhecimentos. Porque eu costumo brincar que esses conhecimentos foram que me encontraram. Porque a dor era tão grande e o questionamento interno era tão grande que eu queria entender o que estava por trás de eu, Aline Bitton, mesmo um ser comprometido com tanta coisa, não conseguia me comprometer com o meu próprio processo. O que acontecia que era só falar em processo de emagrecimento, que era igual o gato, a minha espinha arrepiava e eu dava um jeito de me desconectar. Então, eu começava a dar outras prioridades, a olhar para outros lados, a fazer outras coisas, a enfiar mais a cara no trabalho. Então, esses conhecimentos começaram a me trazer o que era a mente inconsciente. E qual era o poder, a neurociência do comportamento me trouxe isso, qual era o poder que eu estava, sobre o qual eu estava presa dentro da minha própria cabeça. Então, a saúde integrativa sistêmica me traz o olhar para o indivíduo como um todo. Então, quando eu venho falar de saúde hormonal, eu também vou falar de outras saúdes. Por quê? Porque eu sou um ser completo, tenho sistemas. Eu tenho um sistema, inclusive social, onde eu estou inserida. Eu tenho um sistema familiar onde eu estou inserida. Então, tudo isso que está à minha volta, incluindo a minha pessoa, faz parte do meu sistema. Então, aqui, hoje eu não estou para falar sobre todas as minhas formações, mas eu estou aqui num lugar para mostrar para você que eu precisei trilhar um caminho e que esse caminho, conforme eu fui trilhando, conhecimentos foram chegando, e eu costumo fazer uma outra analogia. Viver o meu mundo transformado direto no inconsciente não mudou só o meu corpo, mudou a forma como eu encarava as dificuldades da minha vida. E aqui eu falo de um lugar como mãe atípica, que só quem é mãe atípica sabe. Existem desafios numa maternidade atípica que em outras maternidades não existem. É diferente. Então, hoje até foi muito curioso, depois eu vou mandar para vocês lá no grupo da mentoria, depois eu vou colocar no story do Instagram, porque fiquei tão emocionada com o que eu vi, a minha filha reconhecendo nas palavras o do, ré, mi, fá, do, ré, ré, do, sol, fá, mi. E aí ela colocava as pedrinhas aonde a tia ia cantando para ela. Então, o que ela estava fazendo? Ela estava lendo. E o que isso tem a ver com o processo de emagrecimento? O que isso tem a ver com você que está aqui buscando o seu impossível? Quando eu trabalhei a minha estrutura interna, que é o que inclusive, eu vou mostrar para você, qual é o caminho para você também trabalhar a sua estrutura interna. Independente do desafio que vem, não é sobre eu tenho que dar conta, é sobre literalmente entregar aquilo que eu sei e confiar que o resultado vai ser bom. Então, é uma outra estrutura interna, é uma outra forma de me relacionar com o que era o meu maior inimigo, as minhas emoções. Porque a ansiedade me levava a compulsionar, sou ex-compulsiva, e falo bem desse lugar, ex-compulsiva.
Porque lá fora falam que não existe ex compulsiva. Existe a compulsão em... Não é observação, em... Fugiu a palavra agora, não importa também. Então, quem dera fosse a remissão, Adelaine. Eu até gostaria... Não, eles não falam em remissão, porque remissão é o caminho de cura. Assim como existe a remissão para o diabetes, assim como existe remissão para uma cacetada de coisas e ninguém tem coragem de falar em remissão. Eles falam que é como se fosse o lugar da... Você fica em observação o resto da vida? Ou seja, peraí, não, existe a remissão, sim. Existe a remissão porque você trata a forma como aquele ser humano está se relacionando com o impulso, como ele está se relacionando com a situação, como ele está se relacionando com ele. Então, nessa época aqui, eu não sabia. Que não sabia. Que emagrecer não era só sobre comida. Que emagrecer, e eu me lembro, eu tô com essa blusa de lã, essa blusa era do meu pai, porque nenhuma roupa, eu fiz uma viagem, eu estava fazendo um intercâmbio na África do Sul, eu estou num dos quartos da casa nessa foto, e nenhuma roupa de frio minha me servia. Então, meu pai, obeso, me emprestou uma blusa dele. Então, quando eu olho essa foto, tem muitas camadas que vocês, ao olharem uma foto, parece que é só uma foto. Mas eu olho essa foto e eu me lembro exatamente quantas vezes eu me escondi atrás desse sorriso. Para fingir que estava tudo bem. Para fingir que não doía tanto. Depois dessa foto, eu fiz uma bariátrica, voltei a bater 102 quilos de novo. Então, só para vocês começarem a entender o porquê que eu faço o que eu faço. E o que isso tem a ver com você? Eu acho muito, muito injusto você ficar apenas com a informação que você tem. Porque a informação que você tem te trouxe até aqui. Mas ela não vai te levar a outros lugares. Que outros lugares? Um corpo que, inclusive, talvez você nunca tenha tido ou nem se lembre mais como trilhar o caminho para chegar lá. Ou seja, você não tem referência interna da transformação. Você sabe o que você não quer, mas você não tem nem referência interna de como é ter o que você quer. E se a gente não traz essa referência para o inconsciente, adivinhe, a gente não muda. Então, eu estou mostrando para vocês, e vou mostrar aqui hoje, um caminho para literalmente você construir o que você quer. Para que você possa acessar a mudança que você tanto deseja, mas que ao mesmo tempo, lá no fundo, você tem um puta medo de não conseguir. Você tem um baita medo de você não chegar. Então, neste nosso espaço, os medos também são bem-vindos. Traz todo mundo para cá. Eu falo, traz a galera toda. Que é a galera toda? Aquele monte de voz que fica às vezes na cabeça da gente. Traz todo mundo, tá tudo certo. Então, vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam oficialmente bem-vindos mais uma vez. E vocês que estão aqui mais de uma, duas, três, fazem parte da mentoria e de tudo lá que eu faço, sejam também bem-vindos. E bora caminhar esse caminho. Porque o que eu mais desejo é que vocês não virem estatística. Essa estatística mexe comigo num tanto. E quem é mais próximo a mim sabe bem. O quanto eu me irrito, o quanto é um misto de sentimento, de tristeza, de irritação mesmo, porque tornam o emagrecimento como se fosse algo superficial e secundário, no sentido, tipo, às vezes as mulheres justificam para mim assim, ó, não, eu quero emagrecer por causa da saúde, não é estética, não. Cara, foda-se o seu motivo. Ele é seu e ele é importante para você. Então, se for por estética, seja bem-vinda. Se for por saúde, seja bem-vinda. Se for porque você quer o seu guarda-roupa, seja bem-vindo. O desejo é seu, a vida é sua, o sonho é seu. O que não é justo é você virar uma estatística em 2030 porque você não tem a informação que você merece ter. Imagina que é como se fosse uma a cada duas mulheres acima de 50 que vai estar obesa em 2030. Se a gente esticar o pescoço assim, ó, 2030 tá logo ali, ó. Tá logo ali. E a gente está vivendo
uma era onde, inclusive, nós somos o segundo país maior importador do Mondiaro. Só que o que vai acontecer depois? Então, independente se você usa ou se você não usa, não é esse o tema. O tema é o que você vai fazer com a sua estrutura interna, que o Mondiaro não muda. Então, hoje a gente vai unir esses pontos, falar inclusive sobre o GLP-1, o GIP, o que é o Tizerpatida. Gente, essa é um trava-língua para mim. Tizerpatida. Eu sempre confundo para onde vai o R. Que, na verdade, o que ele é? Uma junção do GIP e do GLP-1. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que parece que a solução chegou, mas ela não é bem assim. Ela é uma parte da informação. Então, o que a gente vai falar aqui hoje? Qual o tema desse encontro do clube de hoje? Quem está no clube lá como assinante, tem todas as aulas do clube já disponíveis, tá? Quem ficar e perceber que faz sentido dar um próximo passo, estar comigo no evento que vai acontecer agora em maio, também vai receber essa gravação e os prêmios que eu vou, e os bônus que eu coloquei aqui para vocês. Então, fiquem em paz, que tá tudo certo como tá. E o shot vai ser para quem comentar no post, mas eu vou dando instrução conforme a gente for caminhando, tá? Então, o que a gente veio falar aqui hoje? A gente veio falar de hormônios emagrecedores. Somos um jogo bioquímico. Então, existe uma bioquímica que vai se transformando e vai dando um resultado para o meu corpo. O nosso comportamento também obedece essa bioquímica. Então, quando você olha o comportamento da compulsão, por exemplo, você está vendo o comportamento e quer eliminar o quê? O comportamento. Mas você não sabe o que está atrás do comportamento, tanto a nível biofísico quanto a nível bioquímico. Então, quando a gente entende que somos essa estrutura complexa e podemos, nessa estrutura complexa, atuar com coisas que são simples, o que a gente faz? Quando a gente não sabe, a gente busca algo muito complexo ou acaba se distanciando da própria jornada. Então, hoje a gente vai falar de hormônios emagrecedores e como ativar o corpo para sair do modo acúmulo. Porque o seu corpo não acumula o que acumula à toa. Existe uma estrutura biofísica e existe uma estrutura bioquímica. Eu tenho uma aula na semana que vem, não, daqui 15 dias. Eu faço uma pós em medicina tradicional chinesa. Eu tô comichando, mas comichando igual um menino pequeno, tipo, mamãe quando volta das férias, para fazer a dietoterapia chinesa. Vai ser uma aula que eu tenho certeza que vai explodir a minha cabeça ainda mais com o que eu já sei. Então, é óbvio que, mentoradas, fiquem tranquilas. Respirem fundo. Porque o que é meu de conhecimento é de vocês também. É desse lugar. Então, bora caminhar o caminho, porque a alimentação contribui e colabora para essa saúde hormonal também. Agora, quais são os hormônios? O que eu tenho que olhar? O que eu tenho que estimular? O que eu tenho que literalmente regular? Emagrecer, ele não é apenas eu vou tratar o meu emocional, ou vou fazer terapia no sentido de olhar só para o meu emocional, ou vou apenas ao endócrino. Não, você é um composê. Emagrecer é um estado hormonal onde a biofísica também estimula esses hormônios, e esses hormônios também estimulam o comportamento. Então, entender que essa estrutura interna é o que rege o processo, faz com que eu perceba. Eu vou separar apenas para efeito didático, mas faz com que eu perceba as coisas meio que em blocos. E os blocos que eu percebo têm um processo. Então, a fome tem um processo, a compulsão tem um processo, uma sensação interna, algo que mexe comigo, algo que eu interpreto, que faz com que eu fique agitada. E aí, através dessa agitação, eu tenho um comportamento. O acúmulo de gordura abdominal também não é diferente. A vontade de doce não é só falta de força de vontade. Não é um estado de apenas ter mais disciplina.
Isso é maltrato que você faz com você. Quando você fala para você, se eu tivesse mais disciplina, eu faria. Uhum. Não é isso. Não é deste lugar. Este é o lugar que você tem consciência para se contar, porque a mente ela dá uma justificativa. Ela busca dentro do que ela sabe um motivo. Cara, por que eu não estou fazendo? Se eu sei o que fazer. E aí ela vai dentro do que ela tem consciência buscar um motivo. Ela fala: ah, é porque eu sou procrastinadora. É porque eu não tenho tanta vontade assim. Só que o que está no inconsciente por trás disso? É isso que a gente também vai ver aqui hoje. Então, o que a gente precisa entender é que essas questões, a fome, a compulsão, o acúmulo de gordura abdominal, a vontade de doce, o cansaço, a dificuldade mesmo real de emagrecer, existe uma dificuldade real, olhe para isso. Para mim está difícil usando os mecanismos que eu estou usando. Então, não é que é difícil emagrecer, é difícil emagrecer usando os mecanismos que eu estou usando os recursos que eu estou usando. Isso não é apenas um estado de disciplina. Muitas das vezes são os seus hormônios, o seu corpo tentando se comunicar com você. Só que você não aprendeu a ler. Porque às vezes você não entende uma coisa, fica com vergonha de perguntar e só acata. Acata uma voz, muitas das vezes, de quem deveria te ajudar e está simplesmente apontando, ó, dona fulana, você tem que se esforçar mais. Ó, eu te prescrevi aqui uma dieta, você tem que fazer, você tem que seguir, senão você não vai ter resultado. Porra, isso é óbvio, né? É óbvio que se eu não consigo seguir algo, eu não vou ter o resultado como se eu seguisse. Agora, o que, que acontece nesse jogo bioquímico e biofísico e faz com que eu não siga? Estão comigo aqui? Tá fazendo sentido aí? Ótimo. Stephen Hawking. Se eu pudesse, eu voltava, eu ia lá no túmulo dele dar um beijo nesse gostoso da vida. Um físico tradicional e onde ele traz uma frase que, se vocês entenderem, essa frase já valeu o estado de você estar aqui. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. O que isso tem a ver com você? Você acha que sabe emagrecer, mas você vive uma ilusão. E o que é pior, a maioria das pessoas reforçam essa crença de que alimentação e exercício físico é o suficiente. Como se fosse só fazer. Emagrecer é só fazer, né? Não? Mas que conversa. É só fazer. Eu sou uma boa fazedora, bora lá. Uhum, uhum. E aí? Aí você se cobra mais. E aí, quando você se cobra mais, o que acontece com o seu cortisol? Você fica feliz? Acho que não, né? O que acontece com a sua noradrenalina? O que acontece com os hormônios que realmente impactam o processo? Só que antes de falar dos hormônios, a gente precisa falar de fome. O que é fome? O estado de fome. O que é isso? Uai, fome eu como. Não é assim? Fome, come. Só que simplificaram tanto a palavra fome que fica parecendo, sim, que fica parecendo que emagrecer é sobre controlar a fome. Alguém aqui já pensou isso? Só controlar a fome, cacete. Aham. Só que para cada fome tem uma estratégia diferente. Para vocês terem uma ideia, o processo de digestão começa desde o momento em que eu sinto o cheiro, onde eu começo a salivar. O processo de digestão já começa ali. O processo hormonal já começa ali. Grelina, leptina, interpretações internas e bioquímicas desta tal fome. Então, quando eu paro de simplificar e começo a entender que fome não é uma coisa só, que na verdade a fome ela não mora só no estômago. A fome não é aquele lugar do, ai, a barriga tá cheia, tá pesada, então eu tô com fome mais não. Hum.
A fome, ela é uma conversa entre intestino, cérebro, pâncreas, tecido adiposo. O que é tecido adiposo? Gordura. Nós temos exatamente 8 tipos de gorduras diferentes. Fígado seu fígado participa do processo. Músculo, emoções e o ambiente. Então, o ambiente onde você está, as informações que você está, as emoções que você vive, elas fazem parte da fome. Elas fazem parte desse diálogo integrado. Então, a fome é um estado de ouvir o corpo para ver como eu vou saciá-la. Por quê? Porque a gente tem pelo menos 4 fomes diferentes. Essa história de falar assim, ai, qual o seu problema? Meu problema é fome emocional. Eu olho e falo assim, ela só está repetindo o que ela ouviu. Porque ela não sabe nem o que é emocional. Então, assumir que eu não sei algo, gente, é libertador, tá? Eu sou ignorante em um monte de coisa. Inclusive em fazer tai chi. Um dia eu vou filmar. O professor tá pra lá, eu tô pra cá. Ele tá pra cá, eu tô pra cá. Eu falo, calma, peraí, tic-teco. Vamos entrar no acordo. O que isso é? Parte do meu processo de aprendizado. Agora, se o meu emocional tá num lugar assim, nossa, larga de ser ridícula, mulher adulta, 45 anos quase nas costas, o que eu vou fazer? Eu vou me animar para ir para aula ou eu vou desistir? Então, esse composto, ele conta. Ele conta. Então, a fome, ela é um diálogo integrado, não separado. Fome física, fome celular mesmo. A fome celular, ela é gradual. Ela vem surgindo. O corpo dá sinais. Sinais. Quem já escutou o estômago roncar? Isso é um sinal de fome. Mas vocês sabiam que nós, 40, 45 mais, 50, 60 mais, perdemos a capacidade de sentir sede com o tempo? E que às vezes aquilo que eu estou chamando de fome, aquele barulho, ih, caramba, será que eu já estou com fome? É sede. Então, água, para nós, precisa ser um ritual. E não apenas tomar quando sente sede. Então, ele vem, nos sinais, eles vêm no corpo. Então, essa pessoa que está com fome física, ela consegue comer comida de verdade. Então, se ela vê lá arroz, ovo, carne, legumes, feijão, ela vai literalmente comer a comida. Não é aquele lugar do nossa, eu quero, eu preciso, ai, aí. Não, é fome. Fome a gente sacia com comida. Só que tem outras fomes. Existe a fome hormonal. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção. Porque, por exemplo, eu vejo muito diabético falando assim, eu sou um sem vergonha porque eu ainda como doce. Gente, o desregular da glicose, ele dá mais vontade do doce. Por quê? Porque o açúcar não tá sendo metabolizado como deveria. A célula não está recebendo energia. Então, aqui, por exemplo, o que uma pessoa que está com a glicose desregulada precisa? Por exemplo, melão de São Caetano. Se eu tenho uma glicose desregulada, eu preciso encontrar elementos que podem ser na fitoterapia, pode ser, às vezes, aquilo que o meu médico me indicou, mas eu preciso entender que o desejo por doce é algo bioquímico que está acontecendo no meu corpo por causa de um hormônio. Mas eu também não vou usar o hormônio como muleta. Eu vou usar o hormônio como um sinalizador para falar assim para mim, beleza, tá, tô com essa vontade, que puta que pariu, parece que pisa no freio Zé porque tá ladeira abaixo. Então, o que eu vou fazer? Que elementos podem me ajudar com essa glicose? O que eu posso trazer para o meu corpo que vai me ajudar com esse metabolismo dessa glicose? Então, a fome hormonal também é a questão da desregulação entre grelina e leptina. Porque às vezes eu estou com muita leptina no sangue, mas quem recebe a leptina, que é a saciedade, é o cérebro. O cérebro quem entende, ó, tia Aline não precisa comer mais. Então,
Percebem a importância dos hormônios que nós vamos ver aqui hoje e dos recursos que vocês vão receber? Quem aqui está percebendo? Deixa eu ver. Luísa, Cris, Marcinha, Selma. Ótimo. Quem está aqui pela primeira vez, está conseguindo acompanhar? Tá junto aqui comigo? Deixa eu ver aqui. Rosa, maravilha. Ótimo. Então, qual geralmente é a frase, qual é a fala que essa pessoa com a fome hormonal traz? Eu preciso comer agora. É uma fissura. Vem como forma de fissura. Então, essa fissura, nossa, eu quero um pão, eu quero um café, eu preciso de algo. Ela vem nesse lugar da fissura mesmo. A terceira fome, a fome emocional. Aqui eu vou falar mais sobre emocional, mas do seguinte lugar. Emoções são produzidas por mim, ok? Esse é o primeiro ponto. A forma como eu me relaciono com o problema ou com aquilo que eu estou passando na vida é o que gera em mim uma emoção, ok? Estão comigo aqui? Nessa relação onde eu gerei uma emoção por causa de uma maneira que eu olhei para algo, o que eu preciso ter consciência? Foi uma forma aprendida. Está no meu inconsciente. Ela é mais rápida do que a minha razão. Então, por isso, às vezes, vocês se sentem atropeladas pela fome emocional. Então, numa fome emocional, o que eu preciso olhar? Não apenas para a emoção em si, tipo, eu estou ansiosa, então eu vou tomar nossa senhora, ansiolítico. Pronto, saiu. Vou tomar ansiolítico. Não, não é desse lugar. É o que me gera essa ansiedade é um medo. O que eu aprendi a temer? Do que eu estou com medo? E geralmente tem algumas ligações com controle, com algo que sai da rotina, não, Cavalheiro? Aí dá um medo, chega a dar um calor, dá uma ansiedade, uma agitação. Mas isso é o quê? Um ponto de vista que eu aprendi a vivenciar. Então, eu já vou dar um spoiler. No próximo evento que a gente vai trabalhar exatamente isso. Uma nova estrutura interna para que eu possa passar pelo processo de uma forma muito mais leve. Esse é o lugar. Então, se é para você, já fica aqui e já tenho presentes no final. A fome emocional, ela não nasce no estômago. Ela nasce nesse estado interno, nessa minha relação. Então, é aquele lugar tipo assim, nossa, eu comi, mas nem estava com fome. Eu comi e não senti nem o gosto. Tipo, o que foi que eu comi mesmo? Aí você olha e fala assim, cacete, eu comi, nem prestei atenção. Então, eu comi porque estou cansada, porque estou irritada, porque estou ansiosa, porque estou triste, precisando de uma pausa, porque eu não consegui dizer não, porque eu assumo compromissos que não são meus. Tudo isso tem uma raiz mais profunda do que esse próprio comportamento. É a forma como eu aprendi a existir, mano. Está lá no nível de identidade. Dentro da pirâmide de níveis neurológicos, se a gente não atua em identidade e sistema, vocês não têm como sustentar a mudança. E aí, para piorar, quando vocês não aprendem o processo de emagrecimento desse lugar, o que acontece? Para quem que sobra a conta da culpa mesmo? Para o coitado do corpo. Corpo não está respondendo direito. Ou para mim. Eu é que não faço o que tem que ser feito. Ao invés de literalmente trazer consciência de que o que foi que eu aprendi sobre esse nível de mudança. A grande maioria de vocês, nada. São pessoas literalmente ignorantes no assunto. E tá tudo bem. Por quê? Se eu sou ignorante, alguém me ensina, eu tenho o quê? A oportunidade de aprender. E se for um bom professor, vai encontrar uma forma de comunicar que eu entenda. Porque esse tanto de informação aí é da Aline, não é meu? É a minha obrigação, quanto professora, quanto mentora, quanto guia de vocês, é simplificar. Porque qualquer coisa diferente, para eu ficar usando um monte de nomes técnicos aqui, é só para provar que eu sei. Para quê? Eu estou muito mais interessada em ouvir a sua história de transformação do que provar para você que eu sei. Por quê? Porque eu sei que eu sei. Para mim isso basta, porque está lá no meu nível de identidade.
Então, comigo, tá fazendo sentido aí? E aí a quarta fome é a fome ambiental ou social. O que eu quero dizer com isso? Sensorial, desculpa. Níveis neurológicos. Muitas das vezes vocês não percebem que o ambiente. Quem aqui já comeu só porque tinha em casa? Ah, tinha em casa, acabei comendo. O ambiente também é um fator que me impulsiona a. Só que ele não adianta eu trabalhar o ambiente. Porque se eu trabalho só o ambiente, por exemplo, a nível de, eu vou bloquear, vou tirar os iFoods dos aplicativos, não vou mais ter os aplicativos aqui no celular, vou diminuir meu tempo de tela, Isso funciona por um tempo. Mas a fome do ambiente, ela é despertada no nível inconsciente, lá em cima, na minha identidade, na minha crença e no meu valor, naquilo que eu acredito, na forma como eu me relaciono, até chegar nas minhas capacidades. Então, essa pirâmide aqui precisa literalmente funcionar a meu favor. Só que muitas das vezes vocês trabalham apenas aqui, ó, comportamento, que é um nível acima do ambiente. E aí eu te pergunto, se eu tenho níveis acima de capacidade, de crenças e valores, de identidade, de sistema, o que resolve eu trabalhar apenas o comportamento? Desculpa a expressão, mas é essa mesmo que vem? Porra nenhuma. Porque aí você vive, uma hora eu tenho resultado, outra hora eu não tenho resultado. Uma hora eu tenho resultado, outra hora eu não tenho resultado. Você vive uma gangorra interna que só te maltrata emocionalmente. Então, a fome do ambiente, ou a fome sensorial, ela está ligada, sim, ao VACOG, ou seja, o cheiro, aquilo que eu escuto, aquilo que eu toco, a textura, ou seja, a nível sensorial. Mas também está no ambiente, alguém que vem, nossa, comprei esse brigadeiro, lembrei de você. E naquele dia você falou, não vou comer doce. Aí a pessoa te dá essa, hoje, amanhã eu recomeço. E aí você fica nessa gangorra, sem nem perceber o que você está fazendo. Aí depois vem a culpa, aqueles ciclos que vocês conhecem bem. Então, quando a gente entende essas fomes, e a gente passa por esses hormônios que nós vamos passar aqui hoje, que eu falei, eu preciso dar a parte didática, porque aí, inclusive, olha só que lindo, eu já fico imaginando a cena. Eu falei, gente, a hora que eu tô criando monstros. Porque na hora que essas figuras forem conversar com os endócrinos, nutricionistas e papapá da vida, elas podem até não lembrar o nome. Mas elas literalmente não vão ser mais reféns apenas do que disserem para elas. Quando eu brinco que estou criando monstros, é desse lugar. Quando o cara virar para você, ou o médico, ou a nutricionista, você tem que ter mais foco, você vê a sua insulina toda zoneada, fala, não, você tem que me ensinar como é que eu lido com essa insulina. Para de comer doce, mas beleza, então o que eu faço com um desejo absurdo de comer doce por causa dessa insulina? Entendem onde que eu quero levar vocês? É deste lugar. Porque eu tenho uma crença que faz parte, da minha identidade, que é o conhecimento liberta. Por que eu tenho essa crença? Porque essa crença me libertou, essa crença possibilitou que a minha filha esteja lendo e escrevendo o próprio nome. Então, são coisas que são muito enraizadas para mim. Então, quais são os hormônios que importam dentro do processo de emagrecimento? Insulina, grelina, leptina, cortisol, GLP-1, GIP. Esses dois estão no intestino. Então, o tizerpartida, essa palavra é foda. Ainda vou vencer essa palavra ainda. O som dela até me incomoda. A língua. Esses dois hormônios, o tizerpartida é uma mistura que gera, vamos dizer assim, é como se ele fosse um hormônio sintético que imitasse esses dois carinhas, tá? O GIP e o GLP-1. T3 e T4, que são os hormônios tiroidianos, adiponectina, estrogênio e o GH, o hormônio do crescimento.
Olha que curioso, né? Bom, mas eu tenho 45 anos, o que que essa porra desse GH serve, Brasil? Não é só quando a gente está crescendo? Eu não sei vocês, mas o dia que eu tomei conhecimento disso, eu falei, cacete, né? GH, entendi. Faz sentido, vocês vão entender o contexto por que que faz sentido. Só que alguns hormônios precisam ser regulados e outros precisam ser estimulados. E aqui parece que é quase que uma formação de profissionais? Não. Isso é tirar vocês do lugar da ignorância. Trazer poder de questionar aquilo que dizem para vocês. E, óbvio, aprender aqui hoje como eu faço ou para regular ou para estimular esses hormônios. E, claro, a tia é desse tipo de gente. Quem tiver aqui ao vivo vai poder ter a oportunidade de ter o shot, comentando lá no post. Franciele vai mandar depois para vocês um shot para vocês trazerem para a vida de vocês. Aline, então quer dizer que esse shot vai fazer eu eliminar 40 quilos? Não, cara pálida, não é isso. Mas ele é um lugar que vai te ajudar com certos hormônios. Você vai perceber que as alternativas que eu vou te dar, que são alternativas práticas do dia a dia. Só que emagrecer é pensar, sentir e agir. Para você agir, se você não trabalhar a sua biofísica, a parte emocional, a parte da mente inconsciente, a parte que te impulsiona ou te paralisa, não funciona, meu amor. Por quê? Porque nós somos um conjunto. Então, entenda o seguinte, eu estou trazendo informação que é muita riqueza, mas para que você consiga praticar isso e trazer esse seu corpo para um outro lugar de resultado de balança, é necessário que você aprenda a unir bioquímica e biofísica. Tá claro isso para vocês? Ótimo, ótimo, perfeito. Então, o que precisa ser regulado? Insulina, cortisol, grelina e leptina. Então, esses carinhas, eu preciso trazer eles para lugares onde eu consiga colocá-los dentro de uma normalidade. E os hormônios que eu preciso estimular? GLP-1, GIP, T3, T4, dentro do equilíbrio, troca T3, T4, e aqui eu tenho que tomar um cuidado, quem nunca fez um exame, por exemplo, de T3 reverso, porque às vezes o T3 está lá, nossa, tá lindo o meu T3! Só que aí tem o T3 reverso, que eu falo que é o T3 preguiçoso, só para você guardar. Porque às vezes ter o nível de T3 não necessariamente é o T3 que vai fazer com que o seu processo metabólico funcione de forma adequada. Adiponectina, estrogênio e o GH, esses precisam ser estimulados. E aí, beleza, como é que eu faço isso? Então, não se preocupem, quem tiver tanto na imersão comigo em maio, quanto quem tiver lá no box Mulher 40+, vai receber esse material, tá? Então, não precisam ficar presas à anotação. E se você não tá, hoje você vai ter a oportunidade de estar por um valor ridículo, já vou até antecipar, de R$27. É ridículo. Ridículo. Por que eu faço isso? Porque eu quero que vocês não criem mais barreiras. Eu quero a mudança de vocês, eu quero poder contar a história. Insulina é o hormônio que ajuda a glicose a entrar na célula. Eu preciso de glicose dentro da célula. Entendam que a insulina não é um vilão. A gente fala, o açúcar, a glicose, a insulina, demônios. Não, não são demônios. Inclusive eu preciso dele, até do próprio cortisol. Vocês vão ver isso. O problema é quando ela fica alta demais por tempo demais. Então, o grande X da questão está bem nesse lugar. Quando a insulina está alta, o meu corpo tende a fazer o quê? Armazenar mais gordura. Então, é verdade esse bilhete de quem tem insulina desregulada tem dificuldade de eliminar gordura. Então, o que eu faço? Eu começo. Mas eu sou diabética, eu começo a trabalhar. Mas eu sou. Calma. O que você faz? Você olha, inclusive, se a gente fosse falar aqui de medicina germânica, para a forma como você está lidando com a vida. Porque às vezes o único doce está no açúcar. Às vezes tem uma forma amarga, como fel, que você está se relacionando com a vida. Daquele lugar da dificuldade, do sofrimento. E a vida é exatamente da forma como eu enxergo e do significado que eu dou. E aqui eu não estou falando
de que todos os dias a gente olha e fala: arco-íris e purpurina saem dos meus olhos. Zaz! Não é isso, mas como eu encaro quando algo difícil acontece? Como eu me relaciono com aquilo? O que eu estou me contando? Então, o buraco é mais embaixo. Mas eu costumo brincar que se não for para ter buraco embaixo, não é comigo que vocês vão estar. Porque se for só para falar de buraco em cima, a gente tem um monte de gente na internet falando. Então, eu acabo sentindo mais fome, eu tenho mais vontade de doce, eu sinto uma queda de energia repentina, inclusive. E aí tem a dificuldade de queimar gordura. Então, o que eu preciso fazer para regular? Presta atenção nisso, ó. Eu preciso trazer mais proteína. Eu preciso trazer no café da manhã um café da manhã digno de uma rainha, ao invés de simplesmente praticar o jejum de manhã. Então, a pessoa que tem uma insulina alta, por que o jejum intermitente ajuda tanto? Quando ele é feito de forma adequada. Porque ele ajuda no processo do metabolismo da insulina glicose. Então, existem inclusive casos de remissão do diabetes. Agora, isso precisa ser muito bem guiado, não é ventou para a direita ou ventou para a esquerda. Então, a tia Aline falou que é só fazer assim, jejum e comer ovo de manhã. Não falei isso. Você que pode ter escutado isso, mas não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que eu, de manhã, preciso comer como uma rainha. E à noite, eu preciso literalmente comer feito um mendigo. Trazer alimentos mais cozidos do que crus. Então, não comer carboidrato sozinho, combinar com uma proteína, com uma fibra, com uma gordura boa. Comer uma refeição completa, um prato colorido. Isso reduz o pico glicêmico. Por exemplo, arroz branco de um dia para o outro. Aquele que fica na geladeira e você vai lá requentar. Pois é, o amido fica resistente. Olha que lindo. Eu posso comer um arroz branco em paz. Então, o problema nunca foi o arroz branco em si. É a forma como eu estou trazendo esse alimento para o meu corpo. Começar, fazer uma caminhada de 10 minutos depois de uma refeição, movimentar o corpo, dar uma colaborada. Por quê? Porque músculo ajuda a puxar a glicose do sangue. E o que a gente não quer? A glicose correndo solta no sangue. Treino de força, porque mais músculo, o que eu tenho? Eu tenho menos insulina, eu tenho menos açúcar circulando. Então, o músculo é o maior aliado dessa sensibilidade. Então, comer bem, uma boa musculatura, mas o que acontece com nós mulheres depois dos 45, 50 anos? A gente tem perda de massa magra. Qual é, inclusive, uma das minhas grandes preocupações com relação à própria bariátrica, com relação à forma como o mão de está sendo utilizado, porque a pessoa realmente não sente fome, é a perda de massa magra. Porque o músculo é um aliado para uma cacetada de coisas dentro do meu corpo. Afinal de contas, se eu me mantenho de pé, não é só por causa dos ossos. Então, regular a glicemia é ensinar o corpo a sair da montanha-russa. Quem aqui já? Um dia como muito, um dia como nada. Um dia exagero, outro dia falo, não vou compensar. Comi muito doce ontem, vou ficar de jejum hoje. Pelo amor de todos os deuses, não façam isso. Comer tudo errado, o que você vai fazer? Vai comer comida de verdade. Vai entregar nutriente para o seu corpo. Essa montanha-russa, literalmente, gera uma montanha-russa de fome, humor e compulsão e insulina. Então, caminhar esse caminho para lidar com os hormônios é muito desse lugar. Vocês vão ver que existem muitas coisas repetidas entre os hormônios, ou seja, parece que é muita coisa para eu mudar um único hormônio, mas você vai ver que uma única coisa impacta uma série de hormônios, como, por exemplo, o sono. O sono é um regulador de grelina, que é justamente o quê? O hormônio da fome, popularmente conhecido.
E ele sobe quando o corpo entende que precisa de quê? De buscar energia. Então, ó, essa pessoa precisa de energia. O que ela precisa, então? Comida. Só que ela aumenta, ela se desregula quando eu tenho um sono ruim. Quem aqui já me ouviu falar, tipo, nossa, gente, hoje eu tive uma noite péssima com a Helena, já sei que vou sentir mais fome. Por que que eu mostro isso para vocês? Porque é normal sentir mais fome depois de uma noite ruim. Longos períodos de restrição. Inclusive, longos períodos de restrição, quem é propenso à compulsão vai compulsionar. Dietas muito agressivas. A pessoa vai lá, corta, 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 e você fica com a sensação interna, ou seja, biofísica, tiraram tudo de mim. Eu não posso comer nada. Pronto. Teve essa sensação interna, não vai durar muito tempo o processo. Rotina desorganizada. Percebam aqui que eu estou falando do fazer. Só que para que eu tenha uma rotina onde eu faça parte da minha rotina, percebem que eu preciso, inclusive, aprender que eu também sou prioridade? Que eu também faço parte da minha própria vida? E percebem que isso é um processo que muitas das vezes nenhuma de nós aprendeu? A gente acha que cuidar da gente é egoísmo, ou seja lá o que for. A gente se conta uma história, a prioridade é meu filho, eu amo meu filho acima de todas as coisas. Eu não amo a minha filha acima de todas as coisas. Por quê? Porque eu entendi. Até para que eu ensine para ela sobre auto-amor, eu preciso ter auto-amor sobre mim. Então, para mim também foi um processo. Tanto que está escrito aqui no meu computador. Ó, de um lado está escrito auto-amor, do outro lado, se amar na solidão. O que, que é se amar na solidão? Desenvolver o prazer na solitude. Percebem que isso tem a ver com rotina? Tem a ver com como eu organizo a minha dieta alimentar, o meu exercício físico, as minhas escolhas dentro da minha vida? Tá fazendo sentido para vocês? Rosa, Selminha, Cavalher, ótimo, ótimo, ótimo. Aline, que bom que você está aqui, Aline. Como que eu regulo a grelina? A Izzy, gostosa. Muito bem. Como é que eu regulo? Dormir melhor. De novo, ao dormir melhor. Pouco sono aumenta a fome. Então, é como se eu precisasse de uma energia rápida. Então, como é que eu regulo a grelina? Evitando restrições extremas. O corpo precisa de nutriente para emagrecer. Corpo desnutrido não emagrece. Sair cortando tudo da sua dieta e viver, sei lá, de fotossíntese, de mato e um peitinho de frango, não vai te levar ao processo que você quer. Não vai ser sustentável. Comer proteína o suficiente, aqui a gente está falando de proteína, inclusive vegetal, não ficar só nas proteínas animais, inclusive lá dentro da plataforma do evento, já tem um material para você começar a trazer para a sua rotina, como é que você monta uma lista de compras e tudo mais, lá dentro vai ter, tá? Ter ritmo alimentar. O que é ter ritmo alimentar? Não comer feito uma, como diz uma aluna minha, como uma caipivara raivosa. Ou seja, eu não estou nem prestando atenção no que eu estou comendo, eu só... Ai, comi até em pé, nem vi que trouxe isso para dentro. Então, ter ritmo alimentar. Comer, mastigar, sentir o sabor. O corpo gosta de previsibilidade. Entendam isso. Previsibilidade é algo importante para o corpo. Tá fazendo sentido até aqui? Estamos no segundo hormônio, são 9. Ótimo. Reduzir o belisco emocional. Aqui eu pintei assim, por quê? Se você simplesmente fala, vou controlar essa emoção no sentido de controlar, segurar. Ninguém controla a emoção. A gente escuta a emoção e redireciona esta emoção. A fome emocional não é controlada do jeito que você aprendeu, ignorando. Vou ignorar isso aqui? Vai dar certo. Não, não vai. Eu vou aprender a redirecionar. Vou ensinar isso também na imersão que vai acontecer. Beleza?
Belisco constante bagunça os sinais de fome e saciedade. Ou seja, se eu estou toda hora, eu não sei, meu corpo não entende o sinal de saciedade. Eu bagunço esse relógio. O corpo ele é incrível, ele é literalmente como se fosse um reloginho. Então a grelina, a fome, ela não é o inimigo. O problema não é a fome. O problema é quando esse alarme dispara toda hora, porque lembra, temos 4 fomes diferentes e não aprendemos a lidar com elas. Então, quando esse alarme dispara toda hora, seja porque o corpo está sendo privado, porque está cansado, porque está estressado, ou porque está com medo, ou porque tem um desafio que a mente está criando, uma ansiedade, ali está o problema. Não está no hormônio. Tá fazendo sentido? Cris, Luísa, tá? Ótimo. Ana, ótimo, ótimo. E aí o terceiro, a leptina. A leptina, ela é como se... Ela é aquela que diz para o cérebro, que entende a saciedade, assim, ó, acabou, não precisa mais comer, não. A gente já está satisfeita. Então, ela deveria ajudar nessa saciedade. Dizer, por que ela fala, traz essa comunicação para o cérebro? É como se ela dissesse assim, a Aline tem energia suficiente armazenada no corpo. Porque por que a gente come? Para ter energia para. Então, qual é o problema? O problema é quando eu estou em obesidade e essa leptina está literalmente circulando em altas doses pelo sangue. E o cérebro, por causa da minha má alimentação, ou seja, muito açúcar, excesso de processados, excesso de industrializados, ele bloqueia o receptor de leptina. No nosso corpo, imagine que é como se tudo fosse chave e fechadura. Aquela fechadura só entra determinada chave. Então, se eu tenho um bloqueio do receptor de leptina, o que vai acontecer? Eu vou literalmente ter mais dificuldade de perceber a minha saciedade. Então, eu tenho dificuldade, inclusive, de parar de comer. Eu acabo comendo e nem percebendo a saciedade. Porque é um tempo de comunicação que demora entre 20 e 25 minutos para o meu cérebro entender. E aí, se eu tenho resistência à leptina, eu tenho cansaço, eu tenho baixa resposta metabólica, eu tenho sono profundo, mas sem descanso. Ou seja, eu dormi bem, mas eu acordei cansada. E aí eu não começo a perceber que o meu ciclo circadiano, inclusive, está desregulado. O que é um ciclo circadiano desregulado? É isso aqui, ó. O nosso corpo tem horário. O nosso corpo tem horário. Então, ele tem uma sintonia com o tempo. Então, pela manhã, uma luz natural me ajuda, inclusive, a regular cortisol, me traz mais energia. Eu tenho naturalmente o cortisol mais elevado de manhã. Todas as vezes que vocês forem colher cortisol, colham um cortisol, o que a gente chama de... É uma coleta dupla de cortisol. Você faz ela às 8 da manhã e você faz ela por volta das 4:30 da tarde. Para quê? Para ver como que está o seu ciclo de cortisol, porque 4:30 da tarde ele já tem que estar em queda. À tarde é onde o meu maior pico de atividade, desempenho, meu metabolismo está mais ativo, a temperatura corporal está mais elevada. À noite, eu preciso reduzir as luzes para dormir. Isso aqui é uma bosta de se levar para a cama. Porque olha o seguinte, gente, quando eu fui estudar laser terapia, a gente também estuda esse lugar das cores das luzes, né? A luz azul, ela hiperativa o cérebro. Então, bebê, se você está levando isso aqui para a cama, você também está contribuindo para literalmente desregular seu sono. E desregular um monte de hormônio. Ah, mas ele é meu alarme. Uhum, tá bom. Alarme tem que ficar na sua cara? Não, alarme vai ficar como alarme.
Então, à noite é para a gente desacelerar, é para a gente relaxar, traz um chá quente, traz um rito de sono, para você contribuir mais para esse ciclo circadiano se autorregular. Porque esse é a harmonia do nosso corpo. De madrugada, eu estou produzindo melatonina. Eu só produzo melatonina neste período, o maior pico de produção. Então, por exemplo, tem muita gente que dorme mal e toma melatonina achando que o problema é a melatonina. E ela, na verdade, ela não está conseguindo relaxar. Aí ela não está conseguindo relaxar, ela não percebe que não tem magnésio no corpo. E aí ela pode usar o quê? Óxido de magnésio. Para quê? Para relaxar e ter um sono de qualidade. Então perceba que é um jogo bioquímico, não não são vozes da sua cabeça. E mesmo se fossem, também mereciam ser ouvidas. Leptina. O que a gente precisa fazer aqui? Eu já falei, reduzir ultraprocessados, reconhecer mais os sinais de saciedade, alimentos com fibra, proteína, comer comida de verdade, treino de força e caminhada. O movimento, ele melhora a comunicação metabólica. Reduzir a inflamação intestinal. Por quê? Porque o intestino se comunica direto com o cérebro através do nervo vago. Então, se ele está inflamado, adivinha para onde também eu vou levar a inflamação? Para o meu sistema, meu sistema encefálico. Então, assim, eu preciso estar atenta também. Então, o intestino ruim é sinal de uma cabeça ruim. E de, muito provavelmente, um ser humano ansioso. Por quê? Porque 90% da serotonina está no intestino, 50% da dopamina também no intestino. E aí, evitar dietas muito restritivas. Falei que essa parte era mais conceitual, dá uma mexida no corpo aí. Então, leptina é uma comunicação. O corpo fala, já tenho energia suficiente. Esse é o papel da leptina. Só que quando há resistência, o cérebro não escuta. O cérebro não presta atenção. Então, emagrecer também é restaurar essa escuta interna. Então, por isso que quando eu falei vozes da sua cabeça, beleza, escute as vozes da sua cabeça, mas aprenda a questioná-las, porque isso também é importante. E o cortisol, que é o hormônio resposta ao estresse. Só que ele não é algo ruim. Ele é um hormônio que, quando eu estou estressada, ele aumenta, ele desregula, mas se eu acordo de manhã desperto, é porque eu tenho cortisol no corpo. Quer um exemplo de um cortisol desregulado? Despertar ali por volta das 3 da manhã. Isso é cortisol desregulado. Então, o que eu preciso fazer? Trazer mecanismos que me ajudem a regular esse estresse, incluindo a biofísica, que é o quê? A forma como eu me estresso, porque o que me estressa é diferente do que estressa a Marlene, que é diferente do que estressa a Luísa, que é diferente do que estressa a Patrícia. Então, entender como eu funciono também me ajuda a lidar com o meu estresse. E o estresse e o cortisol desregulado, ele gera acúmulo de gordura abdominal, a insulina também, perceberam uma similaridade? Ou seja, problemas hormonais trazem a resposta no corpo. Vontade de doce, compulsão noturna. Por quê? Por que a compulsão noturna? Porque às vezes essa pessoa suportou o dia todo e aí o silêncio da noite aumenta o barulho da cabeça. E como é que ela silencia o barulho da cabeça? Comendo. Aumenta a retenção de líquido, processos inflamatórios, inclusive inflamações intestinais também, e a resistência à insulina. Tá vendo? Eles não andam sozinhos. Eu separei os hormônios aqui para puro efeito didático. Então, o problema é quando ele fica alto ou desorganizado por muito tempo. Então, não é o cortisol que é o problema. Ah lá, ó, acordo sempre às 3, 3 e 15. Só durmo com a TV ligada. Entende? E aí a sua pineal não descansa. Porque você está dormindo, mas o inconsciente está recebendo a informação que está rolando na TV. E aí você tende a ficar num estado de alerta. Por isso você desperta.
Então, quando o corpo vive em ameaça, e aqui eu quero trazer a ameaça do lugar do sensação de ameaça. Mesmo que às vezes conscientemente você não perceba a ameaça. Quando o corpo percebe alguma ameaça, o que ele faz? Ele não pensa em emagrecer, ele pensa em sobreviver. E se para ele sobreviver, a comida é o que acalma, é o que ele vai trazer. Então, como é que se regula o cortisol? Luz natural pela manhã. Vai ter também para vocês, tem um conjunto de 14 áudios de comunicação neuronal que liga, eu falo que faz a dança entre o hemisfério direito e esquerdo, e isso traz mais relaxamento para quem for participar da imersão, tá? Já vai estar disponível assim que você fizer a sua inscrição. Lindo, né, Selminha? Reduzir café, principalmente em jejum, pausas durante o dia, menos tela à noite, movimentos prazerosos. Percebe? Eu estou trazendo um prazer para lidar com o estresse. E às vezes a gente aprendeu a ter culpa nos tempos de prazer. Então, comida suficiente e não uma restrição violenta. Então, o cortisol ele não se regula só com suplementação. Existem suplementos que ajudam, existem a própria fitoterapia, existem chás que ajudam. Para dormir, por exemplo, o próprio mulungu ajuda, além do óxido de magnésio. Só que o que eu preciso ter consciência? Não é só isso, é a forma como eu estou me relacionando com a minha vida, que é a forma que eu aprendi. E se eu quero aprender algo novo, eu preciso estar na imersão. Por quê? Porque eu tenho 3 dias para te trazer mais conhecimento e vivência, porque o que eu estou fazendo aqui é te dando didática. Não está gravado no seu corpo. Não está no sistema nervoso. Então, o cortisol se regula quando o corpo recebe sinais diários de segurança. E, geralmente, a gente é movido pela própria TV, notícias de jornal, pelo medo. Pela falta. E isso desregula também o cortisol. GLP-1. O GLP-1, ele é um hormônio produzido no intestino que literalmente conversa com o cérebro, pâncreas e sistema digestivo. Ele ajuda na resposta da insulina e na redução da fome. Então, ele contribui para a saciedade. O seu corpo naturalmente produz GLP-1. E aí, como é que eu faço para o meu corpo produzir GLP-1? Como é que eu estimulo isso? Lá na plataforma tem também o que a gente está chamando de Monjaro natural. Então, tem lá a receita do Monjaro natural para você. Tem, inclusive, as indicações e contraindicações, ok? Mas o que eu preciso trazer? Eu preciso ter consciência que que contribui naturalmente para o GLP-1. Eu preciso ter uma alimentação com fibras solúveis e insolúveis, verdura, legumes, semente, psyllium, semente de abóbora é riquíssimo, inhame, inhaminho. O leite de inhame é riquíssimo para poder te ajudar, porque ajuda o intestino. Proteína para ajudar a estimular os hormônios intestinais. Comer devagar, mastigar. Você não tem um liquidificador no estômago. E às vezes, na pressa da correria do dia a dia, fala assim, não, tem que comer rápido. Nem senta para comer, nem percebe a saciedade. Amargos e ácidos naturais, limão, gengibre, vinagre de maçã. É uma estratégia, inclusive, em jejum, riquíssima em pré-bióticos, tá? Folhas amargas com limão, porque me ajuda, inclusive, a carrear o ferro para o lugar certo. Evitar ultraprocessados, né? Porque eles estimulam a busca do prazer imediato. Então, eles vão estimular o ciclo de dopamina e serotonina e podem, inclusive, no futuro, gerar processos de compulsão. Oi? Peraí que... Ops. Por que não foi? Pronto, agora foi. Então, entenda o seguinte, o intestino é uma farmácia hormonal. Ele, de fato, ele é o segundo cérebro. Ele possui sistema nervoso próprio. Ele tem comunicação direta com o tronco cefálico e com o cérebro. Então, cada refeição, cada coisa que eu ponho para dentro do meu corpo pode ativar ou bagunçar essa farmácia. Então, olhar para o processo de emagrecimento
é necessário olhar para esse intestino. Não existe processo de emagrecimento vivido com sucesso sem você olhar para o intestino. E o GIP? O GIP, ele também é um hormônio, vamos chamar assim, intestinal, que ele trabalha de acordo com a resposta dos alimentos e nutrientes que ele recebe. Então, ele participa também dessa comunicação, como GLP-1 de intestino, pâncreas, cérebro, tecido adiposo. E ele também colabora para essa... Opa, peraí que tá fugindo da minha tela aqui. Para esse processamento da glicose, desse açúcar circulante e da gordura no corpo. Então, ele é uma parte importante no processo metabólico. E como é que você faz para estimulá-lo? Respira fundo aí, que a gente já vai partir para uma outra parte daqui a pouco. Partir para uma parte foi ótimo, né? Porque essa parte didática ela é importante. Então, mexa o corpo para que seu corpo continue aprendendo. Porque quando eu começo a trazer conteúdo que é mais técnico para vocês, a tendência do cérebro é fazer assim. Então, mexam o corpo. Ok? Comida de verdade. Nutrientes reais. Produtos da mãe terra. Incluindo proteínas nas refeições. Fazendo o equilíbrio entre as gorduras boas no seu processo. Você precisa da gordura boa. Cuidar da microbiota do intestino. A grosso modo, o que isso significa? Porque o nosso intestino tem bactérias do bem e do mal. E eu preciso exatamente das duas. Então, tem gente que literalmente fala assim, eu vou só desparasitar. Eu vou só... Um bom intestino não é só desparasitar. Um bom intestino começa lá na sua boca, quando você mastiga bem, inclusive. Aí você vai ter uma boa qualidade intestinal. Porque você vai ter uma melhor absorção dos nutrientes. Então, você quer ter uma boa saúde de intestino, começa pela boca. O próprio alimento processado, ele é prejudicial ao seu processo. Por quê? Porque ele ativa a papila gustativa, prazer imediato. Seu cérebro te chama de gênio e seu intestino te xinga. Ele fala, olha o subproduto que eu estou recebendo aqui, olha com o que eu estou tendo que trabalhar. E aí o que você faz? Você desestimula o GLP-1 e o GIP, se você está fazendo isso. Então, só de evitar esses ultraprocessados, esses produtos alimentícios que não merecem ser chamados de alimentos, são produtos alimentícios, você já vai estar ajudando muito. Porque você também vai, inclusive, reduzir pico glicêmico extremo. Então, ter uma rotina alimentar mais estável também ajuda. Mas percebe que pensar, sentir e agir. Quando eu não consigo ter uma rotina alimentar mais saudável, ou quando eu não consigo seguir uma orientação, por mais simples que ela seja, como não tem nada complexo do que eu estou falando aqui, não estou ninguém falando para ninguém literalmente ir lá no Himalaia buscar o sal e só cozinhar com sal que foi lá buscar no Himalaia. Estou falando nada disso. Estou falando de comida de verdade, estou falando de retirar coisas, de colocar coisas. Agora, perceba que a dificuldade desse agir está dentro de um processo de sistema de crenças, dentro de um processo onde você não sabe lidar com certas emoções, está dentro do processo biofísico. Isso precisa ficar muito claro para vocês. Tá claro isso, gente? Você está conseguindo transmitir essa mensagem importante? Ótimo, 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 ótimo. Muito bem. Então, o GIP mostra que o intestino não apenas digere comida. Intestino não é só por onde passa o meu cocô. Intestino, cocô. Sim, intestino, cocô. Mas o papel do intestino... Alguém já ouviu falar de leaky gut? Que são os afrouxamentos da célula, onde se eu não tenho saúde intestinal, a água de cocô vaza para o sangue. Se ela vaza para o sangue, ela tendencia a morar nas articulações ou em pontos mais sensíveis do seu corpo de acordo com o seu perfil genético. A grosso modo, as inflamações, as ites, tendinite, bursite, vem de onde?
Falei e saí correndo. T3 e T4. Os hormônios tiroidianos. Às vezes a gente aprende a culpar a tireoide. Não, o problema é que a minha tireoide não funciona direito. Eu até tomo medicação. O médico falou que tá ok, mas meu metabolismo tá lento. O seu metabolismo tá realmente lento, e você tá lá tomando os T3 e T4, ou você não consegue literalmente colocar em prática uma boa alimentação. Percebem que tem diferença? Porque se eu estou com o meu hormônio T3 e T4 regulados, a minha saúde da tireoide pode ser, inclusive, muito beneficiada com a minha alimentação. Né? Não, Emiliana Cavalieri? Olha lá, ó. Estamos num processo de remissão. Vai falar isso lá fora. Né, não? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu dou condição para o meu corpo, o corpo responde. Então, a sua tireoide nunca foi um problema. Na verdade, ela é um pedido de socorro. De socorro para você olhar o que está por trás disso. Por que você não consegue trazer alimentos, por exemplo, que vão fazer com que ela funcione ao ponto de realmente tornar o seu processo mais veloz? Porque qual é o papel dos hormônios T3 e T4? É literalmente ritmo metabólico. Então, se eu tenho uma tireoide funcionando bem, eu tenho um ritmo metabólico mais responsivo. E eu tenho um emagrecimento mais rápido. Só que olha que curioso, né? Vocês vão ver que tem algumas coisas que estão grifadas aqui. Como é que eu apoio esse T3, T4? Sono adequado. Olha o sono de novo. Círculo circadiano regulado. Olha só, todo mundo aqui vive uma vida extremamente corrida. E se a gente não cria uma estratégia funcional para trazer mais qualidade para esse ciclo circadiano, a gente não consegue regular o ciclo. Se a gente não traz aqui, ó, cuidar do estresse crônico, faz o quê? Põe ele no potinho, vai dando comida para ele, feito tamaguchi? Quem lembra dos tamaguchi? Ó, quem não lembra, gente, pelo amor de Deus, tamaguchi. A gente dava comidinha para os bichinhos. O meu sempre morria. O que é cuidar do estresse crônico? É da minha relação com as coisas que acontecem na minha vida. E aí, se eu estou passando, por exemplo, vou pegar algo bem denso, um luto. Se eu estou passando por algo como um ritmo de vida que mudou porque mudei de trabalho, eu preciso trabalhar o meu estado interno para me relacionar com esses processos. Porque senão eu viro refém da situação, não da situação, mas da forma como eu estou me relacionando com a situação. Tá fazendo sentido para vocês? Isso é bem importante que faça sentido. Porque, gente, problemas fora, mano, a gente só vai acabar quando a gente morrer. Por quê? Porque vivemos com outros seres humanos. Seres humanos pensam diferente. Cada um vai trazer uma demanda diferente. Vai fazer o quê? Não nascemos para matar todo mundo e viver sozinhos nessa terra. Vivemos com os outros. Não, tem coisas que concordamos, tem coisas que não concordamos. Então eu posso aprender, literalmente, a pegar só o que é meu e deixar o que é do outro com o outro. A preservar os meus valores com outras formas muito mais, eu vou chamar bem desse lugar de inteligentes para mim. Por quê? Porque inteligente para mim é benéfico para mim. Então, olhar para esse estresse crônico não é do lugar do, então quer dizer que eu tenho só que meditar. Meditar vai ajudar. Mas se você não muda de novo a sua relação com o gatilho que gera o seu estresse, saiba que você tá tipo, é igual o sapo na água morna, ele acha que não vai morrer. Mas até que a água ferve e o sapo morre. Então, fiquem atentos a isso. Garantir nutrientes como selênio, zinco, ferro e iodo. Tireoide precisa do iodo. Em contrapartida, se vocês forem olhar na tabela periódica, o flúor, ele é halógeno, ele faz você expelir. Então, você entra flúor, sai iodo. O que isso quer dizer?
Em tudo tem flúor, na pasta de dente, na água. Então, o que você precisa fazer? Trazer uma carga maior de iodo, trazer uma carga maior de zinco, de selênio, ou seja, suplementar. Porque muitas das vezes o fato de você ter apenas na alimentação não significa que a célula está recebendo. Por exemplo, a minha célula não recebe a quantidade adequada. Por quê? Eu não tenho um pedaço do estômago e não tenho um pedaço do intestino. Ainda tem, as pessoas ainda têm a cara de pau de falar, bariátrica é fácil. Uhum. Bariátrica é muito... Eu escutei isso dentro do supermercado no domingo. Se a menina ali, olha quanto ela emagreceu, fez bariátrica, muito mais fácil, né? Respirei fundo e continuei com o carrinho. Falei, não é problema seu, você não está aqui para ensiná-las, você está no meio do supermercado, só vai seguir sua vida. Fui embora. Porque como é que ela nem me perguntou, ela nem sabe quem eu sou, ela ia achar que eu era a maior intrometida do planeta. Então eu fui seguir minha vida para frente. E aí eu ensino quem está aqui, por exemplo. Então se você estava no mercado essa semana e você está aqui, que bom que você está aqui. Cuidar do fígado. Por quê? Fígado é órgão da raiva, inclusive, tá? Então, a forma como eu me relaciono com a raiva também diz sobre a saúde do meu fígado. E é um órgão de filtro. Fígado e rim são os nossos órgãos de filtro. Então, eu preciso olhar para eles com um certo cuidado e um certo carinho. Garantir, fazer exames e acompanhar os níveis de T3 e T4. Preciso saber como está a saúde da minha tireoide. E é tão curioso que eu literalmente transformei a minha tireoide numa tireoide saudável, vinda de uma família com a carga genética onde 90% ou mais das mulheres têm algum problema de tireoide e de insulina. A minha filha não tem nem resquício de uma disfunção de tireoide. Isso é muito louco. Eu tenho várias explicações, tipo, vozes da minha cabeça. Desde a expressão de RNA e o cacete A4, que é questão proteica e tal, mas ainda é especulação, então eu vou ficar quietinha na minha por enquanto, porque se eu trago a especulação, né, não, não, não tem estudo científico sobre isso. Então a tireoide é como um maestro do ritmo do metabolismo, tipo, o cara da escola de samba, que fica ali, ditando o ritmo, esse é o papel da tireoide. Adiponectina. Que porra é essa, menina? Não é porra, é um hormônio. Produzido no tecido adiposo. Então, ele melhora o quê? A sensibilidade à insulina. Percebe como o corpo trabalha em conjunto? Vocês estão percebendo isso ao longo de quando eu falo dos hormônios? O que melhora um também ajuda no outro. O que melhora o outro também ajuda no um. O que desregula um também desregula o outro. O que desregula um, desregula... Percebe? É literalmente uma ação em conjunto. Então, o nosso corpo todo está em funcionamento para sobreviver e nos favorecer. Quando ela está regulada, o que acontece? Eu tenho melhora metabólica, de novo, eu tenho menos resistência à insulina, eu tenho mais flexibilidade para usar a gordura. Então, eu uso a gordura a meu favor. Eu tenho menos processos inflamatórios. Vocês vão ver que na receita do shot tem a curcumina, que é um dos princípios da cúrcuma. Mas, gente, o que eu faço na minha casa? Eu fico tomando só shot? Não, gente, eu uso cúrcuma em tudo na minha casa. A tia que está aqui em casa, ela fala assim, eu quero um kitzinho de tempero seu. Eu falei, uai, o que você chama de kit de tempero meu? Porque eu falo que eu ganhei mais uma alma para Jesus. Porque ela usava sazon e caldo quinó. Aí eu falei, tia, sua comida é tão gostosa. Eu falei, então, vem cá. Aí ela falou que é o meu kit de temperos. Gente, o que é meu kit de tempero? Alho, sal, cebola, tudo batido aqui em casa. Grãos de coentro, eu não gosto de coentro em folha, mas eu amo o coentro em grãos. E por que ele é bom? Ele ajuda a expelir qualquer tipo de metal pesado no corpo. Então, se eu tenho lá panelas de alumínio, o que vocês estão comendo? Alumínio.
Então, eu não estou aqui para fazer terrorismo nutricional, mas a gente precisa entender e ter cada vez mais informação para entender o nosso sistema de escolha. Então, aqui em casa, por exemplo, a gente usa panela de cerâmica ainda, porque meu objetivo é trazer de aço cirúrgico. Mas aço cirúrgico ainda é caro para um cacete neste Brasil. Mas, quem sabe, estou mirando ali, estou logo ali. Continuemos. Então, como é que é, Tia Aline, como é que eu estimulo? Olha o exercício físico aí. Olha a redução, olha uma alimentação com ômega 3. Olha uma comida anti-inflamatória. O que é uma comida anti-inflamatória, meu amor? Comida de verdade. Tira processado. Olha o sono de novo. Então, percebam que a repetição das soluções está aqui nessa apresentação só para você perceber a similaridade de como o seu corpo é incrível. Quando você entende o que dá para ele responde. E aqui a gente está falando da parte bioquímica. Agora, a biofísica também é deste lugar. O estímulo certo faz o seu cérebro mudar a forma como ele se relaciona com algo. O que se chama isso? Mudança proceptiva. Eu literalmente, eu altero a minha forma de perceber algo, de me relacionar com algo. E quanto mais eu entendo isso, quanto mais eu absorvo isso, quanto mais eu me experimento nesse lugar, mais eu vou trazendo a transformação e mais eu vejo que não é apenas sobre comida e exercício físico. Isso está ficando claro para vocês? Não é só sobre isso. Então, nem toda gordura é só estoque. Temos que acabar com toda a gordura do corpo. Não, amores, inclusive precisamos de gordura. O tecido adiposo é literalmente um órgão hormonal. Ele fala com o corpo o tempo todo. Então, ele decide se vai armazenar, se vai queimar, Gordura que envolve o órgão, gordura. São 8 tipos de gorduras diferentes. Então, quando eu entendo que a gordura não é meu inimigo, que os hormônios não são meu inimigo, que eu dou condição a esse corpo e esse corpo responde, eu começo a trazer mais, primeiro, consciência, até que princípio do questionamento, que é uma das coisas que eu super acredito, ou seja, eu não tenho, duvidem do que eu falo, mas vai conferir, pelo menos. Não faça a dúvida do ignorante, tipo, ai, falou isso, não quero mais escutar. Não, vai checar, cara. Vai provar que o outro está errado. Foi assim que eu cheguei a cada conhecimento, porque eu falei, cara, não é possível. Não é possível que uma mulher tão inteligente, para isso eu seja tão burra. Não é possível. Como é que eu não consigo executar esta merda? Não era só seguir? Não, não é só seguir. Tem a parte biofísica que pouquíssimas pessoas falam. Porque falar de hormônio é fácil, faça isso, faça aquilo. Percebe que essa parte é fácil. Agora, o que me leva a fazer? O que me move a executar? E o que me move a não executar? Essa é a parte biofísica. O último hormônio, o GH. Então, o GH, ele é o hormônio do crescimento, mas onde é que ele atua? Olha só, preservação muscular. Olha que lindo isso. E o que a gente precisa para ter um bom metabolismo? Músculo. E olha só, Brasil, a influência, sono. Estão dizendo pra gente assim, gente, vão todo mundo brincar de dormir? Vão todo mundo brincar de dormir. Vamos brincar de dormir e comer direito. Ou seja, tem algum hormônio falando passe fome, pelo amor de Deus? Não tem. Todos os hormônios que nós vimos aqui hoje é coma, coma, coma. Vocês perceberam isso? Esse padrão? Coma, durma. Eu falei, gente, é o meu sonho. Come e dorme. Come, dorme e lê. Pronto. Então, como é que eu favoreço? Você fica rindo, né? Como é que eu favoreço? Dormir bem, treino de força, evitar jantar muito pesado muito tarde,
Então, quando eu falo para vocês, à noite, vamos comer, sei lá, vamos comer coisas cozidas. O que é coisa cozida? Arroz cozido, feijão cozido, legume cozido. Não comer salada crua. Então, deixa o pepino, a salada de pepino, a salada de tomate, a salada que você quiser, para o almoço. Traga as coisas cozidas. Para quê? Para facilitar seu processo digestivo. Reduzir álcool para quem consome, e não é o álcool em gel, é o álcool ingerido, tá? Continuem passando álcool em gel na mão. Respeitar a recuperação. E quando eu falo de respeitar a recuperação, processos de... como é que eu vou dizer? Processos inflamatórios, processos... esse princípio de recuperar o corpo, por exemplo, quando você passa por uma baixa imunidade, o corpo precisa de um processo de reparação tecidual também. Então, respeitem esse processo também. A própria ciclicidade feminina. Inclusive, em maio, teremos uma especialista falando para vocês de ciclicidade feminina. Vai ser lindo. Por quê? Porque a gente não aprendeu a lidar com a ciclicidade. E preservação de massa muscular. Olha que lindo. Durante o sono, o corpo decide se ele vai reparar tecidos ou se ele vai sobreviver. Então, se você está dormindo com cortisol alto, hiperatenta, o que o corpo vai precisar lidar? Com isso. E não com a reparação tecidual. Então, o sono ruim, ele deixa o processo metabólico sem oficina, sem manutenção. Então, o que eu estou trazendo para vocês é um lugar de... Eu vou usar essa palavra, mas eu vou dar contexto para essa palavra, tá? De autorresponsabilidade sobre o processo. Autorresponsabilidade não é culpa. Autorresponsabilidade é o lugar onde eu percebo algo que eu não sei fazer e, por ser autorresponsável por mim mesma, eu me proponho a aprender a fazer. Então, eu não sei mexer, por exemplo, não faço ideia de o que é esse rolê do inconsciente, o que é esse lugar de como é que eu mexo com a minha motivação, como é que eu paro com a minha procrastinação, como é que eu... Esse é o processo de se posicionar como aprendiz. Isso é ser autorresponsável. Então, quando eu vivo o meu processo com a minha filha, do lugar que eu estou vivendo, eu estou sendo autorresponsável, mas eu não sei fazer tudo que existe. Então, eu tenho o quê? Profissionais que me ajudam. Por quê? Porque eu não preciso saber, mas eu sou autorresponsável pela busca, incluindo aquilo que eu não sei fazer. Fez sentido para vocês aí o que é esse contexto de autorresponsabilidade? Ótimo, ótimo. Muito bem. Todas que comentarem no post que eu vou mostrar aqui, e está em algum lugar aqui da apresentação, vai receber a receita do shot de sinal hormonal. O que é esse shot? Ele é uma misturinha. Quer dizer que tudo vai ser resolvido com esse shot? Não, mas ele é algo que vai corroborar, como diz uma amiga minha, contribuir para o seu processo. Que junta um cadinho de cada coisa aqui, do que eu trouxe. Mas é importante que a gente dê o próximo passo, que é o quê? Entender que a bioquímica hormonal, ela precisa da biofísica das emoções para se sustentar. Sem isso, eu não tenho como me sustentar no processo. Me manter, como vocês falam, me manter focada no processo. Só que o que vocês não percebem? Quando vocês acham que não estão focadas, na verdade vocês estão focadas em fracassar. Por quê? Porque o medo traz para você a sensação interna do fracasso. E aí, como você não sabe contornar esse medo e você está naquele lugar, o que ele faz com você? Te leva justamente para onde você focou inconscientemente, sem a intenção. Então, o que a gente precisa aprender a fazer? Usar essa mesma bioquímica, usar essa mesma biofísica, só que de forma mais intencional. E se eu uso isso de forma intencional, eu tenho resultado. Então, imagine que a bioquímica abre a porta, mas a biofísica sustenta a casa. Então, isso foi a melhor analogia para vocês saírem daqui, tipo, beleza, bioquímica, então
o que o meu endocrinologista disse, então não estou sentenciada como ele acha que eu estou. Ó, o meu ginecologista, 2 anos atrás, ele virou para mim e falou assim, sabe qual é o problema? Depois dos 40, toda mulher é da ladeira abaixo. Deste jeito. Por quê? Porque eu literalmente estava tendo muita perda óssea. Mas por que vocês acham que eu tenho muita perda óssea? Olha os resquícios de uma bariátrica da vida. Oi, gente, tudo bem? Entende? Então eu tenho que estar mais atenta do que um ser humano que não tem a bariátrica. Né, Marlene? É bem isso aí. Marlene sabe bem. Então, o que eu preciso entender? A bioquímica é o produto da biofísica. A bioquímica é o que e a biofísica é o como. Olhem o poder que isso é. Existe um endocrinologista chamado Deepak Chopra, ele é um endocrinologista indiano, e ele fala, somos as únicas criaturas do planeta capazes de alterar a nossa biologia. Bio, vida. Biologia é a forma como eu funciono na vida. Produção hormonal, reações bioquímicas, nós somos a espécie capaz disso. Isso é muito poderoso. Só que a gente não aprendeu a se apropriar desse poder. Por quê? Porque limitaram o conhecimento e fragmentaram, resumiram o processo de emagrecimento a coma certo e faça exercício. Tá, beleza. E quem não come certo e não consegue fazer exercício por qualquer motivo, faz o quê? Senta e chora? Assume a sentença? Percebem como não faz sentido? Então, qual é o sentido que eu vejo? Transferir habilidade e conhecimento para vocês. Porque vocês aprenderam que tudo é só sobre comportamento, então é só fazer. Ou é sobre capacidade, é só saber. Não é só saber e não é só fazer. Existem camadas acima que estão inconscientes, que são verdades que eu carrego sobre mim, verdades que eu carrego sobre as minhas relações, verdades que eu carrego sobre o meu processo. E que, inclusive, estão sendo influenciadas pela forma como eu me vejo. Quando eu trago, eu sou procrastinadora, qual a identidade que eu estou assumindo? Daquela que não faz. Então, se eu sou fruto daquilo que eu acredito, adivinha o que vai acontecer? Eu vou continuar não fazendo. Até que eu receba um estímulo e que eu possa mudar a resposta e que aí eu me pegue fazendo. Oh, não é que eu faço? Não é que eu realizo? Não é que eu consigo? Por que eu trabalho com vocês a nível de identidade e sistema? Porque a identidade e o sistema comandam todos os outros níveis. Aí vira aquele lugar assim, Emiliana virou vegana. Eu não sou vegana. Eu não ensino ninguém a virar vegano. Mas ela entendeu que dentro da biologia dela o veganismo era algo que fazia sentido. E a bicha tá ganhando muita massa magra. Olha, vegano, era outro mito, vegano não ganha massa magra. Uai, que vegano que vocês estão falando? É igual vegetariano, todo vegetariano é magro. Mentira, tem vegetariano gordo. Porque come mal. Então, não é o estereótipo de saúde ser vegetariano ou ser vegano. Então, trabalhar esses níveis acima é muito importante, porque estão nos níveis inconscientes. Então, o corpo, ele responde à forma como eu interpreto. Por isso precisa olhar para o inconsciente. Se eu olho para cá, para tudo que eu estou falando, e falo assim, isso é difícil demais. Não, olha, minha vida é corrida. Olha quantas histórias eu estou me contando. Não, mas ó, eu já tentei. O problema sou eu, ela não me conhece, ela nem sabe. Não, ó, a Aline é até um ser humano legal, cara. Uma careca muito corajosa. Mas o problema sou eu. Percebem? Tá lá no nível de identidade. A pessoa tá falando sobre ela. E muitas das vezes um sistema retroalimentou essa identidade dessa pessoa. O que é o sistema? A criação que ela teve, o meio social que ela viveu,
retroalimentou essa identidade e aí ela não sabe existir de outra forma. Então, olha como é um processo lindo você literalmente conseguir continuar existindo, mas com o corpo que você quer. Olha isso. É possível, Brasil? Claro que é possível. Então, o estresse, por exemplo, ele não é só o que acontece, ou seja, o fato. Ele é o meu ponto de vista sobre o fato. Então, quando eu entendo isso, e o meu corpo tende ao quê? A parar de repetir. Então, aqui eu trouxe 5 chaves para fazer o resumo do resumo do resumo de tudo que a gente viu aqui hoje. Então, quais seriam essas 5 chaves para essa ativação hormonal sustentada? A primeira, regular a glicemia. Então, se eu regulo a glicemia, como é que eu faço isso? Eu monto refeições que evitem montanha-russa. Eu vou comer comida de verdade, então eu vou trazer proteína, vou trazer fibra, vou trazer uma gordura boa, vou trazer carboidrato com estratégia, mas vou trazer. A chave 2, regular a fome. Então eu não vou esperar a fome virar algo urgente, urgentíssimo, urgentérrimo, não. Percebi a fome física, vou trazer comida. E vou começar a me observar para aprender sobre a minha fome hormonal e a minha fome emocional. Por quê? Porque a emoção é minha, sou eu que sinto daquela forma. Ai, meu marido não entende, meu filho não entende. Mano, eles não são você. Eles não vão entender nunca se eles não tiverem o mesmo problema. Por quê? Cada vez que eu tinha um processo de compulsão, a minha mãe falava, filha, não come. Não come, minha filha. E chorando, tá? Olha o que você está fazendo com você. Um dia o meu pai falou para mim assim, eu só queria que você parasse de se matar aos poucos. O meu pai Sérgio, né? Porque só para não confundir vocês, que eu tenho o pai Oscar que eu pedi com 5 para 6 anos e a vida me presenteou com o Sérgio. E eu vi isso dele, doeu na minha alma, mas eu não conseguia fazer diferente. E eu sabia o que eu estava fazendo. Eu sabia que é para onde aquilo podia me levar. Então, qual a terceira chave? Regular cortisol. O corpo precisa receber sinais de segurança. Sono, pausa, respiração. Usem os 14 áudios. Usem. Vocês vão ver mágicas acontecendo. Por quê? Porque é no simples. É neste lugar. Menos luz do dia, né? Mais luz do dia e menos tela. Ok? E a quarta chave, ativar o intestino, né? Esse centro hormonal que é o nosso intestino. Com comida, mastigação, vinagre de maçã, própolis. Própolis é maravilhoso. Fibra, solúvel, insolúvel, ou seja, comer, gente. Pelo amor de Deus, é comer. Chave 5, regular a emoção no corpo. Aqui é o lugar. Processo de autorregulação, a gente não aprendeu. A gente aprendeu a evitar a emoção, como sentir tristeza fosse errado e a gente não quisesse sentir. Como se sentir raiva é coisa do capeta, então você vai para o inferno se sentir raiva. Mesmo de quem você ama. Então você não pode amar e sentir raiva da mesma pessoa. Gente, às vezes eu sinto raiva da minha filha. E ela é o ser humano que eu mais amo nesse planeta. Mas ela me faz raiva. E aí? Eu amo menos por isso? Não. Entendem? Mas eu valido, eu olho para aquilo. Eu olho para aquela raiva e eu vejo, inclusive, que parte minha está sendo confrontada por ela. Essa garota, ela me faz crescer todo dia, porque ela vive confrontando a minha sombra, aquilo que eu não vejo. E se é algo que eu não vejo e emerge a consciência, eu passo a ver. E se eu passo a ver, eu cresço. Então parem de temer aquilo que vocês não conhecem. Aprendam a conhecer e o que vocês vão fazer com isso. Resumo. 5 sistemas que regulam o emagrecimento: metabolismo, hormônio, cérebro e mente, emoções e ambiente alimentar. Então, se eu tenho essa consciência, se eu sei disso, o que eu vou fazer? Vou trabalhar esse lugar
de nutrir o corpo, mas também os outros corpos. Porque eu não sou só um corpo físico, eu sou um corpo mental, eu sou um corpo emocional, eu sou um corpo de sistema primário, eu sou um corpo de sistema secundário. Então, os corpos sistêmicos também precisam ser nutridos, porque às vezes eles simplesmente existem e eu nem noto que eles existem do jeito que existem. E aí eles estão funcionando de que forma? Na intencionalidade ou no automatismo? No automatismo. E no automatismo eu viro refém do meu próprio inconsciente. Então, trabalhar esses 5 corpos, eu trabalho o terreno biológico. O que é um terreno biológico? Imagine um corpo nutrido, um terreno onde os hormônios são quase como sintonia, e essas sintonias que estão nesse terreno, elas funcionam como uma dança, onde nenhum pisa no pé do outro. Tipo nado sincronizado. Então, aqui vou produzir melatonina, aqui ela dorme e come direitinho. Então, o meu terreno funciona bem orquestrado. Só que à medida que eu vou colocando, vou chamar bem desse lugar de lixos na pia, eu não olho para essa emoção, eu não olho para esse negócio de corpo emocional, essa coisa aqui é uma bobagem, esse negócio de mente. Que porra, eu só tenho cabeça aqui, mente. O que é isso? Sou uma mulher inteligente. Minha mente funciona bem. O que essa mulher aí está falando que minha mente não funciona direito? Entendam que a mente não cria o novo. A mente repete o velho. E dependendo do velho que eu aprendi, eu viro só uma repetidora de padrão se eu não trago um terreno biológico mais ajustado. Se eu não reorganizo. Então, viver uma vida do jeito que eu quero, ela passa por um viés de conhecimento que eu nem sei que não sei. 90% do que eu sei hoje eu não sabia. Se falasse comigo há 15 anos atrás, eu falo assim, quer? Hã? Eu achava que, por exemplo, antes de fazer medicina tradicional chinesa, eu achava que medicina tradicional chinesa era acupuntura. Juro, gente. Não riam da minha cara. Mas é desse lugar. Não, a acupuntura é um pedacito pitititico da medicina tradicional chinesa. Então, entregar a imersão para quem decidir participar é sempre um lugar de honra para mim. E quem está aqui tem uma condição para lá de especial. Além dos bônus que já estão na plataforma, tá? Então, o que você tem na plataforma? Isso aqui que eu estou falando, ó, os 14 áudios de ativação neuronal para alívio da fome emocional. É para já começar agora. A imersão vai acontecer em dias 29, 30 e 31 de maio. Vocês vão me ver vendendo na segunda-feira o lote 0 a R$ 77. Vocês vão pagar R$ 27. É literalmente o valor do seu compromisso, só para você fazer um movimento de compromisso com você mesmo. Lá o que tem? Além desse áudio, eu quero você mais próxima. Então a gente tem o Clube do Livro, que está acontecendo entre quinzenas e mensais. O que é o Clube do Livro? É a leitura comentada deste livro aqui, O Corpo Certo para Você. A gente teve um primeiro encontro e foi lindo. Porque a gente começa a entender mais sobre esse corpo. Começa a trazer mais consciência para isso. Lá dentro já tem também a receita do Monjaro Natural, tem como trazer para a sua rotina superalimentos para potencializar a saciedade. Lembra? Por que eu tenho que trabalhar a saciedade? Porque se eu tenho mais saciedade, se eu estou comendo bem, o que eu regulo? Meus hormônios. Se eu como melhor, por que superalimentos? Porque eu quero velocidade para o meu corpo, para contribuir com o meu terreno biológico. Então, todos esses conteúdos vão estar disponíveis lá para vocês, já de imediato. O que vai acontecer depois? O grupo exclusivo do evento, que vai ser montado, ainda não está pronto, e a imersão, que é ao vivo. Então, a imersão é ao vivo, então vocês vão receber ao vivo. O que vocês vão ver nesses 3 dias?
Por que que acontece o ciclo do ganho e reganho de peso? O que que de fato emagrece? Como é que eu uno esses 5 corpos? O que que isso realmente quer dizer? Como é que eu nutro um corpo físico? Como é que eu trago, como é que eu identifico essas fomes? Como é que eu lido com cada fome? Vocês vão aprender o que que é destravar uma mente sabotadora na prática. Por quê? Essa sabotagem que você acha que é o seu inimigo brutal, na verdade, escutem isso com o coração, não com os ouvidos. Ela tem uma intenção positiva que está ligada à preservação da vida. Por isso, trabalhar o inconsciente é importante. Porque o que você chama de sabotagem, sacanagem que eu faço comigo, sou uma procrastinadora, desfocada, é só um desajuste de linguagem aprendida no inconsciente. Vocês vão aprender sobre a escada de construção de novos padrões emocionais, como lidar com a ansiedade, sintomas da menopausa e como aplicar os segredos da mente magra no dia a dia. Porque se você aplica os segredos da mente magra no dia a dia, o que que acontece? Você rompe o elástico da desnutrição e do ciclo repetitivo de uma hora eu engordo, uma hora eu emagreço, uma hora eu engordo, uma hora eu emagreço, uma hora eu engordo, uma hora eu emagreço. Então, literalmente, a oferta, a oportunidade está lançada. Vamos colocar o link lá no grupo para vocês de inscrição. Se eu não me engano, o link é um link da UBLA. Ninguém chama vocês no privado, além de Fran. Então, como é que eu checo se é a Fran mesmo, gente? Eu vou lá, olho no grupo quem são os administradores. Então, tem muita gente lá no grupo, lá do Clube Emagrecer, mas eu não conheço todas as pessoas. Então, eu não posso garantir a índole de quem está lá. E o que eu posso garantir é a índole de quem está do lado de cá. Então, ou será eu falando com você, ou a Fran. Qualquer pessoa fora nós, só ignorem. E bloqueiem e contem para nós, porque aí a gente remove. Então, dias 29, 30 e 31, pela bagatela de R$ 27. Eu tenho até vergonha de falar um treco desse, mas aqui é bem do lugar de oportunidade. Bem do lugar de desejo encontrar cada uma de vocês no dia da imersão. Tanto para que você ou reviva, se você já participou alguma vez, para literalmente ter uma nova volta nessa espiral de consciência, ou se abra para literalmente deixar o novo entrar. Porque quando o novo entra e encontra espaço e morada, o resultado vem. De uma forma muito mais prazerosa do que até tem sido até aqui para você. Isso eu posso garantir. Eu falo isso com toda certeza e amor no coração. Então a gente se vê, tic-tac, na segunda-feira tem live e a gente se vê, algumas de vocês aqui, na live de segunda. Contem para mim, neste post aqui, vamos ver. Aqui, graças a Deus, quem tem uma Franciele na vida é desse lugar. Obrigada por essa grande oportunidade. Ai, que gostosa, espero ver você lá. Comentem nesse post o que vocês estão levando hoje. Tá lá no Instagram, a Franzinha vai colocar o link lá também, lá no grupo, para que eu libere para vocês a receita do shot, tá? Por que que eu faço isso? Porque aí, literalmente, eu tenho vocês aqui ao vivo comigo e eu consigo ver a carinha de vocês e a que nível eu posso levar o aprendizado. Então, parabéns quem estava aqui ao vivo, parabéns quem vai comentar, receber a receita e que venham as próximas voltas na espiral de consciência. Gratidão pela vida de vocês, amo vocês, fiquem com Deus.